Foi. Perder 2 pontos pro Sport, perder 3 pro Ceará, que aliás faz uma campanha boa. Perder 3 pro Santos, que tá lutando desesperadamente contra o rebaixamento, só pra você ter uma ideia do desespero do Santos. O Santos na tabela tá abaixo do Atlético, que é o pior time do campeonato hoje. E o Cruzeiro perdeu ponto para eles em casa. Em casa. Agora, criou para ganhar? Criou. Sentiu fisicamente, pelo menos para mim, sim. A disparidade. Como você não tem jogadores que entraram fisicamente tão inteiros quanto os jogadores titulares, você não tinha o quê? 5 jogadores titulares? Você ainda perdeu o Matheus Henrique com 15 minutos. Ah, mas isso justifica? Não estou justificando. Eu estou falando que no contexto isso pode representar. Agora, perder ponto para o lanterna da competição, que não é o pior time na tabela assim, mas dentro de campo não, é um problema. Isso é esses pontos bobos que o Cruzeiro perdeu, né? Se bem que 3 pontos contra o Sport vale os mesmos 3 pontos contra outros adversários, só que quando você pega um adversário mais cascudo, um empate com no Maracanã contra o Flamengo, você festeja. Um empate em casa com o Sport, você não vai festejar. Então aí você vê escorrendo pelos dedos aquilo que nós do lado de cá é que estamos projetando. Porque no Cruzeiro, o que eles projetaram é isso aí. É uma vaga na Libertadores e é favorito para ganhar a Copa do Brasil. Se vai ganhar, não sei. É disso que a gente fala a partir de agora, aqui nos Donos da Bola. Deixa eu saudar aqui o Valuzeiro. Boa tarde, Valuzeiro. Boa tarde, HG. Boa tarde para os amigos no estúdio, quem nos assiste em casa. Para começar a falar desse jogo, né? O primeiro tempo do Cruzeiro realmente muito bom, com várias oportunidades criadas. Matheus Pereira, uma bela jogada do Cauã Moraes. O Cruzeiro que começou esse jogo bastante ofensivo, né? Para o lugar do Romero, o Jardim acaba escolhendo o Eduardo, saca o Christian da equipe por uma questão física, coloca o Arroio. Então você tinha Arroio, Matheus Henrique, os volantes eram Lucas Silva e Eduardo, Matheus Pereira, Gabigol. E no primeiro tempo a gente vê um Cruzeiro organizado, criando muitas possibilidades, mas não sendo efetivo, né? Parando em 2 oportunidades na trave, finalizações, até o Vidalba aparece finalizando de fora da área para o Gabriel trabalhar muito bem, e em um erro de posicionamento do Cruzeiro, o próprio Felipe Luiz falou recentemente, né, no jogo anterior, que o Cruzeiro, na opinião dele, Felipe Luiz é a equipe que mais joga com a linha alta, a última linha alta. O Cruzeiro, mais uma vez, estava assim, e ali, para mim, aconteceu um equívoco na compreensão da cobertura até por parte do Jonathan Jesus. Claro, toma-se o gol, toda a equipe, não é somente o Jonathan Jesus, mas que acaba fazendo com que o Derek consiga sair na cara do Cássio, dribla e faz o gol. Depois desse instante que o Cruzeiro sofre o gol, o Cruzeiro sente muito gol, porque era muito melhor na partida, e quase sofre o segundo gol, né? O Derek novamente aparece na cara do Cássio, tira, faz muito bem e acaba tocando na trave. O Cruzeiro volta no segundo tempo, consegue diminuir com o Gabigol em mais uma jogada do Matheus Pereira, ele dando a sua 7ª assistência no Campeonato Brasileiro, e mais um grande jogo do Matheus Pereira, mas é um Cruzeiro já muito mexido, com alterações que o Jardim acaba fazendo, como você disse bem, HG, a questão do Matheus Henrique, o Sinisterra entra, mas se machuca durante o jogo. O Cruzeiro termina a partida com 4 titulares. Independente disso, claro que é frustrante, não só para o torcedor do Cruzeiro, mas até para quem analisa o campeonato do Cruzeiro e vê o Cruzeiro que brigava. O Cruzeiro vencesse ontem o Sport, ele teria retomado o melhor aproveitamento do Campeonato Brasileiro em casa. Então, quando você olha para a tabela, o Cruzeiro vai receber o Sport no Mineirão. Com todo o respeito que a instituição, o Sport merece, mas a gente projeta sim que o Cruzeiro fosse conseguir mais 3 pontos jogando dentro do Mineirão. É frustrante por conta dessa situação, mas eu não posso vir aqui também e por conta do jogo de ontem rasgar o campeonato que o Cruzeiro faz. Né? Dentro do campeonato que o Cruzeiro faz e dentro da projeção principal, o Cruzeiro acaba aqui com esse ponto. Ainda conseguiu abrir 9 ali para o Botafogo, que tem o mesmo número de jogos e é o 4º colocado, mas no meu entendimento, a disputa para estar vivo até o final do campeonato, 11 jogos agora para o Cruzeiro, de título, realmente deu um passo ainda mais distante, porque o Palmeiras tem 3 pontos a mais apenas, mais 2 jogos a menos, e o Flamengo 3 pontos e um jogo a menos, mas é importante lembrar, né, que essa perspectiva só foi aberta exatamente por conta da campanha excepcional que o Cruzeiro ainda faz. Thiago, você continua confiante acreditando e confiante? Claro, não tem como, nesse momento, negligenciar o que o Cruzeiro fez a temporada inteira. Nós estamos falando de um Cruzeiro que está na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro e que tem jogado muita bola. Então, se é um Cruzeiro que tem jogado muita bola, independentemente do resultado de ontem, eu não posso hoje rasgar, como bem disse o Valor, o campeonato que o Cruzeiro faz. Pelo contrário, eu continuo acreditando, continuo tendo convicção de que esse Cruzeiro é capaz de chegar ao título. É claro, o resultado de ontem deixa o torcedor frustrado, deixa o torcedor chateado. Não trataria como uma decepção, trataria como uma frustração de fato. Porque o torcedor tinha essa imaginação. Pô, ganha do Sport, fica uma situação um pouco mais tranquila para que o Cruzeiro siga brigando pelo título brasileiro. E aí eu, Thiago, apostei numa vitória do Cruzeiro. Fui lá no KTO.bet.br e falei, pô, velho, vai dar Cruzeiro nessa vitória contra o Sport, nesse jogo contra o Sport. E, infelizmente, o Cruzeiro não conseguiu fazer isso. Mas algumas coisas explicam, viu, HG? Eu acho que o setor ofensivo, principalmente, os caras ainda não estão 100% ambientados e adaptados. Falo do Sinisterra, falo do Arroio, especialmente do Arroio, que foi titular na partida de ontem. Mas esse Cruzeiro, para mim, ainda é postulante ao título. Ainda é um time
que vai brigar pelo título até o fim. Felizmente, o Campeonato Brasileiro tem deixado tudo muito aberto até aqui. O Campeonato Brasileiro é dificílimo, né? Isso é fato. Isso é fato. Pouquíssimos campeonatos no planeta têm essa capacidade de um time que está brigando lá na ponta da tabela, entre os melhores, perder pontos para o time que está lá como pior rendimento, né? Não o futebol, também concordo com o Everton. O pior futebol do momento é o do Atlético. Mas como que a gente também é 8 ou 80. O Valu hoje levantou uma questão lá na rádio, que ele falou o seguinte: já tem muito torcedor do Cruzeiro apontando que o Cruzeiro é o Robin Hood. Tira de times mais fortes para entregar para times mais fracos. E o Valu mesmo apresentou um dado que é muito curioso. O Cruzeiro tem 80% de aproveitamento contra os 6 melhores. E tem 60% de aproveitamento contra os piores. Então, o aproveitamento do Cruzeiro é muito bom. O torcedor pode estar em casa pensando assim, mas o Cruzeiro empatou. Foi ruim o empate, eu concordo com vocês, eu concordo. Mas o campeonato tem que ser visto de uma forma macro. O Leonardo Jardim falou um ponto muito importante, eu acho que até na entrevista que ele deu ontem, e entrou na nossa reportagem do Luciano, que é quando ele fala a respeito de o campeonato ele é longo, o campeonato tem desafios diferentes. No início do campeonato, você, torcedor do Cruzeiro, colocaria que o Cruzeiro teria 6 pontos em cima do Bahia? E eu acredito que muitos torcedores não colocariam que o Cruzeiro puxaria 6 pontos da equipe do Bahia. Puxou. Então, ponto para o Cruzeiro. No início do campeonato, como o Gabigol falou na própria entrevista, você cravaria 4 pontos do Cruzeiro em cima do Flamengo? Creio que não. E você conseguiu isso. Então agora, olhar para o jogo contra o Sport é pensar o seguinte: puxou 4 pontos. Era para puxar 6 do Sport? Era. Mas puxou 4. É um campeonato de regularidade. Não é um campeonato de explosão. É ter uma regularidade. E eu lembro mais uma vez, os 3 times que estão brigando pelo título têm aproveitamento de campeões. O Flamengo, o Palmeiras e o Cruzeiro. Na ordem, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Os 3 têm aproveitamento de campeão. E isso diz muito sobre a competição que o Cruzeiro faz. Mais uma vez eu reforço. Foi ruim o empate? Foi muito ruim o empate. Foi frustrante para o torcedor? Foi frustrante para o torcedor. Mas entenda o campeonato de uma forma mais ampla, que aí fica mais fácil de avaliar as coisas. Ô Galante, o Cruzeiro fez um jogo para ganhar. Produziu para ganhar. Gabriel fez grandes defesas. Nessa que a gente mostrou agora aí no chute do Gabigol. Do Gabigol, que ainda bate na trave, né? Ainda bate na trave, ele buscou essa bola, ele fez outras boas defesas. Houve produção, mas o Sport que vem tomando pontos de times que lutam acima dele, quer dizer, todos estão acima dele, né? Mas o crescimento do Sport na competição, daqui a pouco nós vamos inclusive entrar na projeção para o jogo contra o Atlético na quarta-feira, o que esse time também melhorou com o Daniel Paulista e com o Eudes, cara, a gente tem que enaltecer. A tabela mostra o contrário, mas dentro de campo se vê um time mais organizado. O Cruzeiro produziu agora. Você notou também que fisicamente o Cruzeiro sentiu, o Jardim falou disso, e que tecnicamente há uma disparidade considerável, porque fisicamente não estando todos no mesmo nível. Você olha para o banco, o Jardim não tem o banco que o Felipe Luiz e que o Abel Ferreira tem. Você também vê por esse lado, cara? Boa tarde, HG, turma do estúdio, pessoal de casa. Há um tempo atrás, há uns 3 meses atrás aqui, eu comentei sobre a questão de elenco do Cruzeiro, por causa da janela, porque o Cruzeiro até então não tinha passado por alguns problemas de ausência de jogadores. O Cruzeiro podia repetir o time e foi fazendo isso. Agora, está acontecendo algumas coisas que estão fugindo um pouco do roteiro, né? Lesões, questão de cartões, né? E olha que poderia ter sido pior, porque no jogo contra o Flamengo, o Cruzeiro não teve tantas ausências, né? Ontem já teve mais algumas. Para o jogo do Atlético já não tem tantas, tinha muita gente que estava pendurado que poderia piorar. E aí, na hora que você vê a mudança dos jogadores, tem um impacto. É claro que tem. É um time que já está acostumado com aquele grupo. Agora, eu concordo que o Sport está numa crescente. Agora, o Cruzeiro teve um começo de jogo, HG, que era para liquidar o jogo. Né? Se o Cruzeiro, o Matheus Pereira teve uma bola na trave, né? O Gabigol, são chances que você não pode, né, bobear, você tem que fazer, guardar. Eu até no início do Cruzeiro, cara, eu falei, hoje o Sport vai sair daqui goleado, porque passa um ali, cara, abriu a porteira. Abriu a porteira. São coisas de futebol, mas é aquele tipo de ponto que vai ser sentido, porque o time que quer ser campeão não pode perder ponto pro Lanterna dentro de casa. É um ponto de sentido. Da mesma forma que a gente chega aqui e fala assim, o Cruzeiro foi lá contra o Bahia e fez uma belíssima vitória de campeão. Exato. Mas você não pode perder ponto pro Sport, independente dele estar crescendo na competição. É o Lanterna, é o tipo de ponto que você coloca lá, ó. O El tá falando lá, planilha outro dia, planilha de verdinha. 3 pontos dentro de casa. Verdinha. E vai fazer falta, até porque o Flamengo e o Palmeiras não estão dando moleza. Né? Aí o Flamengo tá, né? Aí o Flamengo deu uma moleza. Na hora que ele deu uma moleza, o Cruzeiro foi e não conseguiu pegar isso. Esse é o grande problema. Eu tenho certeza que a frustração do torcedor do Cruzeiro está nisso, porque ninguém apostava num resultado diferente da vitória do Cruzeiro. Agora, gente, faz parte do futebol. Eu acho que não é terra arrasada para falar igual o Valor falou. Não tem essa, não, de que o Cruzeiro está perdendo ponto para gente pequena. É um caso de um jogo, né, que tem que ser analisado diferente dos demais e que o Sport realmente fez uma boa partida, soube aproveitar as oportunidades.